Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que a paz de Deus e do nosso Mestre querido, Jesus, assim possa nos envolver. E aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos o livro Obras Póstumas, aqui no programa Luz na Penumbra, onde através dos estudos das obras básicas, aquelas que foram construídas, idealizadas e estruturadas pelo nosso querido Allan Kardec. Então, esse programa tem esse objetivo, fazer com que as pessoas possam ter um contato mais direto com os textos kardecianos. Existe muita coisa construída a título, de espiritismo, mas a gente não pode perder o contato com a base. A base é fundamental e nada que existe substitui a base construída por Allan Kardec. Através dessa base foi totalmente estruturada aí aquilo que o próprio codificador, como pedagogo, como professor, ele costumava fazer. Dar uma noção, através de uma didática muito específica, para que as pessoas pudessem compreender alguma coisa. Então a pedagogia está muito vinculada a esses aspectos. Você constrói métodos para que as pessoas possam desenvolver o aprendizado. E no Espiritismo não é diferente. Existe uma metodologia bem estruturada, bem definida por Allan Kardec, para que as pessoas pudessem ter uma noção e consciência dos fenômenos que sempre fizeram parte da natureza. Sempre fizeram parte da vida humana, sem que a gente conseguisse compreender bem aí a questão fenomenológica. No entanto, Kardec não se deteve aos fenômenos. Ele usou o fenômeno como uma ponte para chegar àquilo que realmente interessava, que era o ensinamento por trás disso aí. Então o fenômeno ele é um aspecto utilizado por Kardec, aquilo que se manifestava, é claro, tinha um conteúdo próprio, e é esse conteúdo, essa essência que Kardec foi atrás e extraiu isso para a gente poder compreender através do trabalho que realizou. Então Kardec ele não fez somente 5 livros, como costumamos dizer, chamando de Pentateuco Espírita. Ali, nesses 5 livros, pois eles existem, é claro, ele estruturou ali a parte dos estudos de uma maneira bastante enxuta. Mas existem as outras obras que fazem parte desse processo, e a gente não deve negligenciá-las de forma nenhuma, como aconteceu durante muito tempo aqui no Brasil. As revistas espíritas, por exemplo, ficaram encalhadas durante muitos anos. Uma empresa chamada Itzel, ela inicialmente, ali nos anos 70, publicou todas as revistas espíritas, e elas não tiveram uma grande procura, justamente porque as pessoas não tinham noção, estavam acostumadas a buscar o estudo e a compreensão do trabalho de Kardec, porque muita coisa foi se construída em torno deste nome chamado Espiritismo. E todas as coisas são válidas, todos os trabalhos são válidos, mas cabe a nós o discernimento para saber se aquilo que está sendo construído, que foi recebeu o título de Espiritismo, realmente condiz com o trabalho estruturado por Kardec pelos espíritos superiores. Não é uma questão que você não possa ler ou estudar outras coisas, outras obras mediúnicas ou não mediúnicas. Não é isso que estamos dizendo. Essas obras todas existem, todas as pessoas têm direitos de publicá-las, de escrevê-las, seja por influência espiritual de uma forma mais objetiva, através da mediunidade, ou seja por uma intuição pessoal de um escritor. O Herculano Pires, por exemplo, que sempre citamos aqui, ele era um escritor, e ele mesmo se dizia compulsivo para poder escrever, e realmente ele publicou mais de 80 obras escritas por ele, algumas em parceria com Chico Xavier,
livros super interessantes. Então, não é uma questão da gente estar aqui criticando ou julgando as obras que foram escritas, apenas chamando a atenção que existe uma base. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, medicina, a gente vai estudar os livros ligados à medicina, escritos por médicos, ali o DSM-4 e os atlas de anatomia, os estudos de fisiologia, para entender como funciona, né, o ser humano por dentro, né, através da sua estrutura anatomofisiológica, mas também a questão das doenças e tudo mais. Então a gente vai fazer um estudo sobre medicina para quem estuda medicina. Assim também a psicologia, assim também a mecânica, a física e todas as disciplinas que existem. Então o espiritismo é também isso. É uma disciplina, como se fosse uma universidade. Os fenômenos sempre existiram, mas Kardec foi o único que trouxe a lume de uma forma coerente, e eu digo coerente porque foi estruturada através da pesquisa científica, não apenas de aspectos do que a gente achava, ouvia e tirava apenas lições a partir disso aí, mas um trabalho de comparação, a construção de todo um corpo doutrinário. Por isso, então, o Espiritismo é, ou deve ser, pelo menos por nós todos, entendido como uma disciplina, como se fosse uma universidade, uma faculdade, onde nele contém várias matérias que precisam ser estudadas. Então, esse é o grande objetivo, acho que deste programa, chamado Luz na Penumbra, um dos programas mais antigos da rádio, para que as pessoas tenham contato direto com a doutrina espírita, o que nós chamamos de doutrina espírita, através do trabalho de Allan Kardec. Desde lá da publicação do primeiro livro, no dia 18 de abril de 1857, chamado Livro dos Espíritos, que também é estudado aqui no Luz da Penumbra, dali para cá iniciou-se o trabalho para que a gente pudesse, adquirindo conhecimento, compreender melhor a relação do homem com o mundo, através dos vários fenômenos que existem e também consigo mesmo. Então não substitui psicologia, não substitui medicina, mas estamos falando de espiritualidade, de percepção, também de religião, de filosofia, de moralidade, de tudo isso, ou seja, várias matérias que precisam ser entendidas por nós. Então, dito tudo isto, querido amigo ouvinte, eu sempre gosto de fazer essas coisas, porque às vezes a gente perde a noção daquilo que está em torno de nós. Na verdade, o Espiritismo está sobre nós. É ele que nos dá a oportunidade de estarmos aqui falando de assuntos que são tão importantes para a nossa existência, para o entendimento da nossa existência. Então vamos sempre exaltar o trabalho espírita nesse sentido, e a figura de Allan Kardec, por ser não só o pioneiro nesse aspecto, mas aquele que realmente traduz para nós o que os espíritos superiores, assim como ele o é também, queriam trazer e chamar a nossa atenção. Então vamos lá, dando aqui continuidade ao estudo da semana passada, falando a respeito das possessões e das obsessões, fechando aqui essa parte, antes de entrar num novo tema, e se der tempo vamos já iniciar hoje. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais dessa questão, né, da obsessão, da possessão e subjugação, onde um fenômeno, né, de interferência e de influência do plano espiritual nas nossas vidas. Entendemos que isso existe, no caso da possessão, também uma influência benéfica, onde o espírito se utiliza do nosso corpo de maneira tão profunda, onde se tem a impressão de que é ele mesmo quem está ali. Mas isso é uma relação de muita profundidade, uma ligação muito próxima, né, do que o espírito desencarnado era enquanto vivo e o corpo do outro, ou seja, do médium que ele utiliza temporariamente. Então fica uma relação muito assim, muito forte, muito presente de quem realmente está ali falando. Mas existem os casos também onde o espírito vinculado ainda à treva se utiliza do mesmo fenômeno para tanto. Tá? Então a gente já lemos bastante coisa, comentamos a respeito disso aí, e hoje nós vamos fechar aqui
um pouquinho esse ponto para dar início a um outro momento aqui desse estudo. Então, no item 60, diz aqui Allan Kardec: o que faz um espírito a um indivíduo, muitos espíritos o podem fazer a outros tantos, simultaneamente. Aí está o caráter epidêmico das obsessões. Que coisa, né? Quando a gente pensa na obsessão no sentido individual, já é uma coisa complicada. Agora, quando a gente pensa na obsessão com esse caráter de uma epidemia, onde várias pessoas elas sofrem uma influência nesse sentido aí, caramba, uma cidade inteira, por exemplo, sofrendo um processo obsessivo. Isso existe, amigo ouvinte? Existe sim. Isso é estudado nas revistas espíritas. Existem quadros interessantes em que as pessoas, por exemplo, elas estão num processo de fascinação e não conseguem enxergar a verdade. Então, isso acontece em várias épocas da humanidade, vinculados até a problemas ligados à vida humana, à vida comum, onde as pessoas não conseguem ver aquilo que está diante dos seus olhos, como num quadro de fascinação, que é um tipo de obsessão, né? Então, a obsessão ela pode ser simples, ela pode ser um processo de fascinação, ou pode ser um processo de subjugação. Então, isso está estudado lá no Livro dos Médiuns. Kardec também já comentou aqui a respeito disso aí, sempre vai voltar nesses pontos, mas a gente fica aqui pensando, caramba, num caráter epidêmico, como pode toda uma cidade, eu diria mais do que uma cidade, querido amigo ouvinte, mas um país inteiro, ou boa parte desse país pode estar mergulhado numa espécie de uma nuvem, onde ele não consegue enxergar certas coisas que estão diante dos olhos deles. Então é bastante complicado isso aí. Vamos ler mais um pouquinho para a gente fazer uma ideia melhor. Uma nuvem de maus espíritos pode baixar sobre uma localidade e ali manifestar-se por diversos modos. Foi uma epidemia desse gênero que apareceu na Judéia, no tempo de Cristo, que por sua imensa superioridade moral tinha sobre os demônios ou maus espíritos tão grande autoridade que bastava mandar que se retirassem para que eles lhe obedecessem. Jesus não recorreu a sinais ou a fórmulas. Isso é o item 60, fechando ele aqui de uma forma espetacular em relação à figura de Jesus e à sua atitude. Ou seja, a autoridade moral é a única coisa de fato que pode fazer com que o espírito se afaste. Não necessariamente o espírito muda de ideia, mas quem tem autoridade moral, ele pode dizer para o espírito afastar-se, como a gente encontra lá no Evangelho. Sai dele, e sai mesmo. Isso é autoridade moral. Nada substitui isso. Por isso, lá no Livro dos Médiuns, os espíritos superiores nos dizem que a única maneira real que a gente tem para evitar uma obsessão, ou sair de uma obsessão, é nos aproximar o mais possível da natureza dos bons espíritos. Fora isso, todos nós estamos sujeitos a um processo obsessivo. Os espíritos superiores, não. Porque eles estão vinculados a um outro canal, ou seja, uma outra sintonia, onde a influência dos espíritos imperfeitos ou maus espíritos não lhes influencia. Daí que aí leva a gente a uma outra grande questão, que é o processo evolutivo, que é o desenvolvimento de si mesmo no sentido do aprimoramento, para que a gente, tendo essa ascendência, esta possa nos auxiliar na nossa necessidade de viver, de liberdade, sem que a influência dos outros exerçam sobre nós tal poder de dirigir a nossa vida. Lembrem, queridos amigos ouvintes, daquela questão lá do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, a respeito da influência dos espíritos em nossa existência, em nossa vida, e eles dizem o seguinte, que a influência é tanta que de ordinário são eles, os espíritos, que vos dirigem,
E aí leva a gente, né, a ficar assim pensando, nossa, que situação é essa, realmente. Temos que exclamar, né, nesse sentido. Porque como que os outros espíritos vão dirigir a nossa vida? Somos nós que fazemos isso. Talvez nem tanto quanto a gente imagine. Porque nós estamos ligados a um corpo de interdependência. E isso me faz, mais uma vez, lembrar uma frase do Jung, já cortando a mim mesmo, né? Porque essa frase talvez encaixe com mais perfeição do que qualquer outra coisa que eu pudesse falar. Em que o Jung diz que, quando ele analisa o processo de massificação de uma população, de uma sociedade, e ele trabalha a questão, né, no processo de individuação, ou seja, a pessoa tornar-se cada vez mais um indivíduo, ou seja, aquele que não se divide, e ele sai dessa influência da massificação, que Freud chamou de psicologia das massas. O Jung diz e usa a figura de Deus como fundamental para que isso aconteça. Por quê? Porque ele diz que Deus é a única figura que é extramundana, ou seja, está fora do mundo. Então é importante que a gente se ancore em Deus. Então a gente lembra da âncora lá, né, que prende, né, o navio mais do fundo. Então a gente imagina uma âncora onde a gente vai não jogar no fundo, né, do oceano, mas é como se buscássemos Deus e uma ligação com Deus de forma direta, consciente. Então, assim como o navio faz, a gente vai ancorar-se em Deus para poder essa situação nos ajudar a retirar, a sair dessa influência massificadora que existe na sociedade. Eu posso sim ser um sujeito, um cidadão social. Isso está na cara que todos nós somos. E esse é o meio, é o processo pelo qual nós espíritos estamos evoluindo. Então a gente tem que estar em contato com a sociedade. O que a gente agora precisa fazer é tornar-se um ser individual, não mais um ser coletivo, totalmente dirigido pela vontade da maioria. E aí a gente vai desenvolver aquilo que também é chamado de singularidade. Porque a singularidade, ela dá para a gente, né, uma noção do que é ser verdadeiramente livre, né? Então, olha quanta coisa a gente está aí para poder desenvolver na nossa existência. Por isso, quando Kardec traz esse assunto à baila, e usando a figura de Jesus como exemplo máximo, isso é importante para nós, porque a autoridade que Jesus tinha sobre tudo e todos é uma autoridade moral. Aí está o ponto, o diferencial, para que a vida tome outras proporções, onde a gente vai lidando com o que existe, mas do jeito que é, mas a gente vai aprimorando, aperfeiçoando a nossa maneira de ser. Então, o Espírito, Jesus, né, dizia, sai dele, e o Espírito saía. No item 61, continua Kardec, o Espiritismo é fundado na observação dos fatos resultantes das relações entre o mundo visível e o invisível, e abundam principalmente nos livros sagrados das religiões, porque eles serviram de fundamento para a maioria das crenças. Por isso, não os terem compreendido, deram os intérpretes diversas explicações a passagens obscuras do Antigo e do Novo Testamento. O Espiritismo, conhecendo a causa dos fenômenos, vem dissipar essas obscuridades. E aqui tem uma notinha de Herculano Pires, né, o tradutor e revisor da obra, que diz o seguinte: esta afirmação de Kardec vem sendo confirmada pelos depoimentos de numerosos clérigos e teólogos que se entregaram à pesquisa psíquica
De especial importância, o livro do reverendo Haraldur Nielsen, professor de teologia da Universidade da Islândia e tradutor da Bíblia para o islandês, por incumbência das sociedades bíblica inglesa, intitulado O Espiritismo e a Igreja. A Edsel, que até citei ainda há pouco, em outra circunstância, né, lançou uma tradução de Francisco Claus Werneck, autorizada pela viúva do autor, a senhora Adal Jorg Nielsen. Não menos interessante é o livro do reverendo Othoniel Mota, cujo título é Temas Espirituais, e consiste em que o saudoso pastor e escritor, embora acusando o espiritismo, revela os resultados positivos de suas experiências mediúnicas. O reverendo Nielsen é mais claro nas suas conclusões e chega mesmo a declarar que os fenômenos mediúnicos lhe permitiram melhor compreensão de muitas passagens da Bíblia e dos Evangelhos. Então aqui fica a título, né, para nossa reflexão, esse tipo de orientação, né, ver como é que a coisa ela flui, ela caminha, ela nunca está só, tem sempre algo, né, por trás ou ao lado, né, que vem nos auxiliar aí entender bem esse corpo fenomenológico que lida com a questão da mediunidade, né? E a gente fica assim espantado muitas vezes como ocorrem essas coisas. O quanto o homem tem desenvolvido suas habilidades, inteligência e técnicas, mas que precisa passar pelo crivo, pela racionalidade, pela comparação, para que a gente possa verdadeiramente, né, nos calçar diante das necessidades que envolvem a nossa vida, a nossa existência. Então, a gente está lidando aqui com um assunto muito curioso a respeito da questão das obsessões, que é uma coisa que acomete a todos nós. Ou seja, estamos, como diz o Emmanuel, acotovelando com os espíritos, né? Ou, como diz lá a Epístola aos Hebreus, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, isso é importante a gente ter essa noção para a gente não ficar perdido, querido amigo ouvinte. E esses textos aqui que acabamos de ler, eles façam sentido para a gente, para que a gente ajude a construir uma vida melhor. Isso é um trabalho nosso, não dá para passar para outras pessoas. Então aqui a gente fecha essa questão de forma mais direta, objetiva, do tema que fala sobre a questão da obsessão, da possessão, virando aqui as páginas só para conferir se faltou alguma coisa, mas é a obsessão e da possessão, esse parágrafo e seguintes, que nos trazem aí boas reflexões a respeito do tema. Então, aqui nós vamos praticamente nos despedindo na noite de hoje e deixando aqui esse ponto para que a gente entenda aí o quanto nós somos responsáveis em relação ao que a gente faz, mas principalmente ao que a gente fala, né? Aquilo que a gente assume aí uma responsabilidade. Então é um trabalho que não pode ser um trabalho individual, um trabalho coletivo, porque o homem herda do próprio homem e através da ação do homem que a gente vai, um com o outro, né, que a gente vai conseguir construir um futuro melhor. Mas, querido amigo ouvinte, eu, Henrique Parente, vou ficando por aqui, aguardando aí a nova oportunidade na próxima semana e dar continuidade aqui aos nossos estudos do livro Obras Póstumas,
Muita paz a todos e que assim possamos seguir aí a nossa semana e a nossa vida em paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no programa Luz na Penumbra para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No último programa, nós demos início ao estudo do segundo item da introdução, que tem por título Autoridade da Doutrina Espírita. E começamos na parte que tem subtítulo Controle Universal dos Espíritos. Então, Kardec vem nos dando orientações e mostrando como é que foi elaborado esse ensinamento trazido pelos Espíritos. Como foi essa elaboração? Quem foi que trouxe? Como nós devemos receber isso? Sempre escrutinando, entendendo com calma, não nos sendo afoitos para aceitar qualquer coisa, aquilo que não entendemos, buscar outras fontes, na própria doutrina espírita, no livro da codificação, ou algum outro livro, ou qualquer outra pessoa, para que a gente não fique achando que a nossa verdade, ou aquilo que nós entendemos, é a verdade absoluta, e não é bem assim. Nós temos que agir com calma e critério. Temos a eternidade para estudar isso, não precisa ser pressa, nada disso. Então, ele disse aqui no último caso que nós devemos buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta maioria, ou seja, em qualquer ponto que nós temos dificuldade em interpretar, ou até discordemos do que aquilo que o Espírito mensagem, ou que o próprio Kardec mandou, nós devemos buscar outras pessoas, amigos nossos, que têm condição melhor que nós de conhecimento, ou na própria doutrina, outras informações trazidas por outros espíritos, para que nós possamos buscar um consenso e, alcançar desse consenso, adotar isso como correto. E esse conselho vale para qualquer assunto. Nós temos que agir assim de qualquer assunto, não achar que nós somos os donos da verdade. Então, diz ele aqui, continuando, que estudávamos no outro programa, a concordância no que ensinam os espíritos é, pois, o melhor controle. Então, nós temos que ter concordância dos espíritos num determinado ensinamento. Mas é preciso ainda que ocorra em determinadas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos acerca de um ponto duvidoso. Evidentemente, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, ele pode dizer a mesma coisa sob diversos nomes. Também não há garantia suficiente na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns. No mesmo centro, pois eles podem estar todos sob a mesma influência. Ele está nos dando aqui uma advertência muito importante, porque muitas informações que vão nos esclarecer pontos aqui da doutrina, nos é dada por espíritos que frequentam as nossas reuniões no centro, ou reuniões privadas. Esses espíritos são da nossa confiança e eles dão uma informação, tiram alguma dúvida nossa. Mas é importante que a gente tenha aquilo sempre com o pé atrás, que é um espírito dando a opinião dele. Então, como a recomendação é buscar outras fontes, então o mesmo médium traz a mesma opinião de um segundo espírito. O mesmo médium traz a opinião de um terceiro espírito, de um quarto, de um quinto espírito. Então todos falam, bom, são 5 espíritos diferentes, trouxeram a mesma opinião. Mas Kardec está alertando aqui, nesse ponto duvidoso, que o mesmo espírito
pode estar se apresentando sob nomes diferentes e enganando a todos. Então, se o mesmo médium traz a mesma informação, que é o espírito A, pois o espírito B, C, D, E, dando a mesma informação, isso não é uma garantia total, porque o mesmo espírito, se ele for mistificador, ele pode estar se apresentando pelo mesmo médium com nomes diferentes, dando a sua opinião novamente. E tem mais, e se for por médiuns diferentes, mas for no mesmo centro, na mesma reunião, também pode ser a mesma coisa. O mesmo espírito ir lá por outro médium e falar a mesma coisa, se tiver a fim de mistificar para cima de nós. Então nós temos que estar sempre com o pé atrás. Buscar esclarecer a dúvida, talvez em outro lugar, ou numa publicação, em outra época. Se aquele ponto não é uma coisa que seja a favor do bom senso, da lógica, daquilo que já é sabido, a gente tem que ficar com o pé atrás. Porque eu mesmo já vi muitas pessoas afirmar aqui no centro tal, fulano, o espírito tal, falou isso ou aquilo. Amigo, isso é inconcebível, isso não dá para ficar. Ah, mas foi o espírito fulano que disse, tudo bem. Então você me leva lá para falar com esse espírito fulano, porque eu acho que ele está enganado em alguns pontos. Aí a pessoa desconversa, porque não é que eu sei mais que o espírito, mas tem coisas que o espírito fala que às vezes, espera aí, irmão, não é bem assim. As coisas, você pode achar que é assim, mas a lógica diz que é de outra forma. Então a gente tem que ter essa capacidade de ser honesto, porque eu agindo com honestidade, não estou contestando porque eu quero contestar, de má vontade ou coisa parecida, estou contestando com o coração aberto, sob a luz do que eu entendo. Os meus amigos espirituais, se eu estiver realmente correto, eles estão me ajudando nisso, para esclarecer aquela pessoa. Já aconteceu de mais tarde, elas voltaram e disseram, Antônio, você tinha razão, o que aquele espírito falava não... Nós é que entendemos mal, não é que o espírito falou errado, a gente é que estava entendendo mal. Bom, então não vamos bater de frente com o espírito, ele estava certo, só que vocês estavam entendendo errado. Isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, em qualquer reunião, isso pode acontecer, gente. Nós estamos aqui, eu costumo brincar dizendo, nós aqui encarnados somos espíritos sujeitos a chuvas e trovoadas. Nós não somos, como dizia o doutor Jorge André, não somos flor que se cheire ainda. Então, estamos sujeitos a falhas pela nossa vaidade, por um monte de fatores. Então, a gente tem muita cautela, pedir ajuda antes aos protetores nossos, para ver que nós não estamos ali querendo aparecer, que sabemos mais que ninguém, apenas temos nossas dúvidas e pomos em questionamento. E aí vai aparecer a verdade. Kardec põe aqui um parágrafo em itálico, que é aquela letra inclinadinha, para destacar. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente por meio de grande número de médiuns estranhos uns dos outros em diversos lugares. Essa é a garantia que ele teve. Eram diversos espíritos, em diversos momentos, em diversos lugares, usando médiuns que nunca se conheceram. Sim, mas a doutrina tinha que fazer assim, mas nós não temos essa chance muitas vezes, de ficar de cidade em cidade, médiuns diferentes. Nós não temos isso. Na prática nós não temos, nós temos que nos guiar por aquele espírito a quem nós depositamos, em quem nós depositamos nossa confiança. Então, se aquele espírito ganhou nossa confiança no passar dos anos, nós vamos confiando nele. Mas amanhã pode aparecer uma outra situação que mostre que aquele espírito em algum ponto tinha se enganado. Tudo bem, mas ele estava nos orientando dentro do seu conhecimento. Ele também não sabe tudo, ele pode se enganar em alguma coisa. Alguma coisa e diz, olha, isso eu não sei. Eu já ouvi isso do espírito falar, Antônio. Isso aí ainda não tenho condições de ajudar nessa resposta, que eu mesmo não tive a permissão de Deus de compreender esse assunto. No próprio livro dos Espíritos, há respostas dos Espíritos, dizendo isso a Kardec. Não, isso não podemos revelar porque não está ao alcance do homem ainda. Nós mesmos não temos esse conhecimento. Quando pergunta a origem das coisas e tal, os Espíritos dizem isso a Kardec. São Espíritos, segundo Kardec dizendo aqui, de ordem importante,
não é? E são humildes para dizer, olha, isso aí não dá para a gente saber ainda, então não temos como passar para você também. Tudo bem, a gente não tem que saber tudo. Agora eu vou já espiritismo, vou saber tudo. Não pode. Nós sabemos uma pontinha. Estamos começando a levantar o véu que está encobrindo o conhecimento. Então temos que ir com calma. Compreende-se que não se trata aqui das comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico. Se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e fora da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade e das instruções dadas de toda parte, como já demonstraram numerosos exemplos. Kardec não cita aqui, mas isso aqui vai para alguns personagens que, após Kardec ter desencarnado, se arvoraram a reformular o espiritismo. Foi essa unanimidade que fez tombar todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Exatamente, gente. Isso é normal. Estou dizendo, desde que o mundo é mundo, os espíritos vieram aqui trazer seus ensinamentos. Nunca nos deixaram desamparados. Mas há muitos espíritos que fizeram isso mais para aparecer. Deixaram o ensinamento incompleto, sujeito a interpretações dúbias. Daí essa diversidade de religiões, porque cada um explica o mesmo fenômeno de várias maneiras. Então fica muito complicado. Tem um caso que podemos dizer que é semelhante. Lá na Grécia Antiga, na cidade de Mileto, era uma cidade muito importante na época, e era destino de pessoas de toda a parte do mundo conhecida naquela época, era uma cidade comercial, havia muita troca de mercadorias, então era muita gente. Então, sobre um determinado assunto, um determinado fenômeno, havia explicações diferentes, que dependia de onde a pessoa vinha, o Deus que ela cultuava, a religião que ela professava, o entendimento que tinha, cada um tinha o seu conhecimento. Então ficava uma confusão, o mesmo fenômeno tinha explicações diversas, às vezes contraditórias. Então, os sábios daquela época, comandados por um deles, Tales, que é chamado Tales de Mileto, porque era dessa cidade, eles decidiram que todo fenômeno, para ter uma explicação aceita, é preciso que ele esteja baseado nas forças da natureza. Ou seja, um fenômeno qualquer não pode ser explicado porque o Deus fulano quer assim, porque o Deus da chuva fez assim. Não. Vai explicar o que é a chuva, temos que explicar dentro da natureza. O que acontece? Evaporação da água, precipitação do condensado, está tudo bem. Agora dizer que é o Deus fulano que manda, não dá, porque isso não se enquadra na natureza. Isso na época de 600 anos antes de Cristo. Daí todos os outros sábios gregos começaram a analisar as coisas dessa forma. Então todo o ensinamento grego naquela época, que vai até hoje, é baseado nisso. Então o mesmo critério mais ou menos dá por Allan Kardec. Só que Tales naquela época usou a natureza para justificar como base para dar veracidade àquela resolução do fenômeno, explicação do fenômeno. Kardec está dizendo que temos que usar a pleiade de espíritos. Porque sempre houve isso, mas agora vem uma concentração num determinado momento em diversos lugares, com diversos médiuns. Então Kardec filtrou nessas informações todas aquelas que eram coerentes, que uma concordava com a outra, aquelas que eram assim um pouco fora desse circuito, eram esdrúxulas, ele afastou. Ele afastou, porque ele sabe que isso ia gerar confusão. Por isso que nós hoje ainda temos muita coisa que aprender. Muitas coisas, muitos fenômenos a serem explicados. Até muita coisa naquela época não se tinha conhecimento científico para isso. Então, coisas que hoje nós temos e que temos que usar o bom senso,
dentro da codificação para poder a gente ter uma opinião, mas sempre com ressalvas. No nosso programa Respondendo aos Ouvintes, muitas vezes os ouvintes nos perguntam a respeito da inseminação artificial, se o espírito já está acoplado ao óvulo, dentro do tubo de ensaio ou não. Isso não tinha na época de Kardec, então Kardec nem os espíritos não falar nada a respeito. Então nós hoje usamos a nossa lógica, o nosso raciocínio, e vamos dar uma opinião, mas sempre nós damos uma ressalva. Essa é a minha opinião pessoal. Não quer dizer que é a verdadeira. Eu acho que é assim, pela lógica, pelos fatos, mostram que seja assim, pelo que a gente aprendeu na doutrina e tal. Mas pode ser de outra maneira. Temos que pôr essa ressalva. Que nós não temos essa capacidade intelectual nem moral para determinar. Então nós temos que, porque naquela época não tinha isso. Então é difícil. Nós hoje que temos esse fenômeno, temos que explicar como. Não tem de novo aqui os espíritos voltarem para não dar explicação. Pode ser que no futuro aconteça. A própria ciência vai revelando alguns aspectos desse fenômeno, e aí nós vamos adequando a explicação dentro daquilo que está na doutrina. Mas por enquanto fica sempre sob júdice. A gente dá uma explicação, mas com essa ressalva. Olha, isso é opinião pessoal minha. Então, até aqui, se você pode concordar, mas se aparecer uma outra explicação melhor, você faz favor de me falar para eu poder mudar meu pensamento. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina, ou seja, a base que Kardec se apoia é essa, que nós explicamos aqui. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Então, Kardec podia ter as ideias dele, mas ele não tomou por verdadeiro a explicação dos espíritos, a narrativa dos espíritos, porque ele, Kardec, achava que isso é verdadeiro. Não, ele tomou por verdadeiro porque eram vários espíritos, usando aquele critério que nós explicamos antes. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vos dizemos. E não, eu digo, acreditem porque eu estou dizendo. Ele não faz isso, esse aqui não vai fazer isso. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião não passa de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto que não consideramos mais infalível, não nos consideramos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque recebeu a sanção da concordância universal dos espíritos. É isso que vale. Está dizendo aqui, é claro, também não é porque um princípio nos foi ensinado, não é porque alguém me ensinou isso, que isso passou a ser verdadeiro. Não, é porque esse ensinamento veio de várias fontes diversas, coincidentes. Aí a gente toma como verdadeiro. Na posição em que nos encontramos, recebendo comunicações perto de 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de observar sobre que princípio estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje, e é também ela que nos guiará nos novos campos que o Espiritismo é chamado a explorar. Então nós temos que prosseguir explorando as coisas, usando o Espiritismo como base, desta mesma forma. É assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lados, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo mais adiante. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, frequentemente têm passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros se julgaram os únicos a possuí-las. Tomadas isoladamente, não teriam para nós nenhum valor. Só a coincidência lhes confere gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. É esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, que nos auxilia a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então, eu quero dizendo aquilo que eu falei. Nossos amigos, nossos guias espirituais estão nos ajudando nessa seleção, nos ajudando a entender mais fácil, mas cada um tem que ter o seu próprio crivo. Nós vamos também encerrando hoje por aqui, porque esse assunto é longo,
nós vamos ter que dar continuidade no próximo programa. Então, meus amigos, nós achamos que essa orientação de Kardec no princípio do livro é muito importante para nós que vamos estudar o livro. São ensinamentos de Jesus analisados por Kardec, seguido de várias instruções mandadas pelos Espíritos. Então, nós ao lermos isso, temos que ter bem atinado na nossa mente o nosso critério de julgamento, a nossa razão, a lógica, o bom senso e a ciência, principalmente hoje em dia, que a ciência avançou muito em relação à época do Kardec. Então, nós temos que usar esses fatores para nos ajudar a entender bem a doutrina dos Espíritos, porque ela é bem entendida, bem compreendida, e como diz Kardec lá no capítulo 17, bem sentida, vai nos tornar pessoas melhores ou menos ruins, digamos assim. Nós vamos conseguir nos transformar moralmente, vamos aprender a lutar contra as nossas más inclinações. Isso só vai nos fazer bem. Nós vamos passar a ser pessoas um pouco mais felizes. Não vamos criar novas encrencas para o futuro ser tormentoso. Já basta as encrencas que temos hoje, fruto do nosso passado tormentoso. Então nós chegamos agora e dizemos, bom, agora chega. Agora eu vou fazer força para não arrumar encrenca para o futuro. Já chega de agora. Então a tendência é que nós saímos dessa existência fortalecidos. Encontremos diversos amigos na espiritualidade, quando lá chegarmos, que vão nos esclarecer mais coisas, para quando tivermos que voltar, voltemos em outra situação bem diferente dessa. Ou seja, nós podemos voltar num mundo já na própria regeneração, quem sabe, né? Nós vamos ser merecedores disso. Então, augurando que todos nós venhamos a ter esta sina, eu desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.